Vamos lá, pessoal, agora para mostrar a coletiva de Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos e também do Bruno Becker. Coletiva bem bacana que aconteceu hoje à tarde no CT do Náutico. Eu ia pedir para tu, Atos, para tu abrir aí o YouTube. Não sei se está na TV Timbo ou se no próprio YouTube da Rádio Jornal tem também essa entrevista completa, para a gente poder ver alguns pontos e abordar aqui na live. Peraí, só um momento, você deveria ter falado antes. Não, mas de toda forma, a gente pode debater anteriormente. Tu chegou a ver completa também, João? Tu viu inteira, João? Eu vi. Você gostou dela inteira? Renato, ele tá um patati da porra, velho. Meu irmão, o silêncio, velho, que se formou. A gente tenta trabalhar profissionalmente aqui. Se ele tá dizendo que viu, eu vou falar o quê? Você preferiu todinho. Olha o Reinaldo te lascando, ó, Atos. Ele hoje estava com a história de... Hoje o Renato estava com a história dizendo que o Enderson tinha entrado armado para poder pegar Vinícius. Eu vou printar aqui para ver quem estava falando disso. Não. Calma aí. Ei, calma aí. Inclusive, falando nisso, era para ter começado a live assim, ó. Quer dizer, atenção! Jogador... Enfim, com toda aquela situação. Vamos lá. Vocês sabem alguns pontos específicos que vocês querem abordar dessa entrevista coletiva? Eu acho que a gente sabe, Renato. Vamos colocar aqui as falas de Hélio. Foi uma entrevista longa do cacete, velho, mas foi bom. Essa situação. Olha, eu sabia que naturalmente iriam perguntar sobre isso. Vejo isso como um fato natural, mas não vejo isso como um fato normal, né? 40 dias de férias, todo mundo tranquilo, né? E eu tenho que ter a minha responsabilidade de estar no local certo, na hora certa, afinal de contas eu sou empregado, né? Então eu sou funcionário. Eu não gosto disso, né? Eu externo isso o tempo todo dentro do meu trabalho. Sou realmente contrário a atraso em qualquer circunstância. É de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, de dia, não gosto, né? Eu tenho até, para falar a verdade, eu tenho até essa mania, né? Porque muitas vezes acham que eu sou rígido demais com isso. Não conversei com ninguém, né? Não vou conversar com ninguém fora do clube. Chegando no clube, a gente conversa e faz as nossas colocações. Um dos jogadores fez contato diretamente com o Guilherme. O Guilherme já passou a mensagem do jeito que teria que ser, né? O Sam, nós não tivemos chance de falar com ele. Também, vou ser muito sincero, eu não falo com o jogador lá. Eu não tenho que falar com o jogador que se ele não estando aqui no ambiente de trabalho. Não gosto, o clube sabe, os jogadores sabem, né? Porque ontem nós demos essa posição na frente dos jogadores, mas não é o maior problema do mundo, não. Isso eu resolvo, isso é coisa muito simples dentro do nosso cotidiano, mas não pode acontecer. É simples, mas não pode acontecer, porque afinal de contas, nós temos que respeitar quem vem. Nós temos que respeitar quem está aqui. Cada um aqui teve as suas férias. Eu tive umas férias com 26 dias cuidando de um irmão de 70 anos que está paraplégico. E estou aqui para trabalhar porque é aqui que eu tenho a minha maior responsabilidade no momento. Então, a vida é assim. Então, coisa simples, vamos resolver. Não vai ter nada demais em relação à polêmica, mas tem a chateação do comando. E eu, como vocês estão perguntando, e como eu vi que a notícia já foi dada, eu tenho que responder aquilo que eu sinto. E eu sinto, num momento como esse, muito chateado com isso. É pequeno, é uma coisa pequena, mas nós não podemos deixar isso acontecer diariamente no nosso dia a dia, porque senão vira bagunça. E enquanto a gente estiver no nosso trabalho aqui, com a responsabilidade que nós temos, com o apoio que nós temos de todos, nós não podemos deixar as coisas aqui sair do trilho, porque futebol está muito difícil, nós teremos um ano dificílimo, nós teremos um ano muito importante, né? Eu estou aqui hoje perante a vocês e perante a minha torcida. O 2027 do Náutico, em termos de calendário, vai ser melhor do que 2026. O clube vai ter condições de arrecadar mais.
o seu torcedor vai ter, o nosso torcedor vai ter condições de assistir mais jogos, né? Então, nós estamos lamentando muito o que aconteceu no ano passado, mas nós não podemos olhar para o passado. O melhor está lá na frente e o melhor está nas conquistas que nós vamos correr atrás a partir de agora. Olha, eu vou dar sequência da sua resposta. Primeiro, que eu não tenho intenção nenhuma de Se quiserem fechar repercutir alguma coisa, podem falar, viu? Eu não tenho intenção nenhuma de... Não, nessa primeira fala de Hélio, a gente aqui, gente, vai dar um foco maior nas falas de Hélio, tá, o comandante-geral, apesar de que as participações, tanto de Becker quanto de Guilherme, foram muito boas, tá? Mas depois vocês assistam completo. Ele estava falando basicamente do caso de Paulo Sérgio, né? Que a gente já falou sobre isso aqui. Ele demonstrou a chateação dele, mas disse que é algo que ele consegue resolver internamente. Vamos dar sequência aqui. E sobrepor eu comando. Só falando assim, eu achei o tom de Hélio bom, porque realmente ele deixa claro que não é uma coisa que vai ser passada assim, beleza, atrasou e tá tudo de boa, mas que fala que vai ter o tratamento, vai ser uma coisa que é normal ali de se corrigir. Mas assim, você olhando pelo lado de Paulo Sérgio, você entende. Agora, cara, o que Samuel, outro Sânia, tá fazendo atrasado, hein? Era um jogador que ele devia estar aqui faz muito tempo para tentar ter espaço, porque ele foi para a Série B já. Ele já pisou na Série B e não teve chance no Criciúma, assim. O jogador tem que dar valor à oportunidade que está tendo. O que é que Samuel Tucena não está fazendo no Recife? Eu fiquei sabendo, João, não consegui confirmar, tá? Que teria sido um problema com o empresário, que o empresário teria vacilado aí e não teria renovado o visto dele. Foi um problema aí burocrático que acabou gerando esse atraso, mas é aquela. Eu acho assim, desculpa todo mundo tem, né, meu amigo? Depois que inventaram as desculpas, ninguém nunca mais, como diria Mano Brown, mas tá aí, né? Eu acho que os dois jogadores, eles já vão sair devendo aí ao treinador, né? Não, já sai atrás. Assim, eu acho que são jogadores que não começam jogando, por exemplo. São jogadores que vão ter que reconquistar ou ganhar uma vaga. Eu acho que isso já faz, porque Hélio fala muito bem. É meio que desrespeito com quem está aqui, né? Você tem um cronograma, você faz parte do pessoal que chega, e você é o quê? Estrela d'alva, não chega, não? Principalmente se não houver uma comunicação, se não houver um combinado antes, com a justificativa muito plausível, porque são 40 dias de férias. Assim, acho que isso, que Hélio, eu confio nele para tratar, mas realmente tem que se irritar um pouco nesse momento. Muito estruturado, muito bem executado pelo nosso presidente. Tudo foi muito discutido, tudo foi muito falado, né? Ninguém aqui impôs para termos essa posição dentro do departamento de futebol. O nosso presidente, junto com seus pares, chegou a essa conclusão. Só que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de estar fazendo um novo dentro do Náutico. Então, nós não temos essa preocupação. Ele frisou uma coisa muito importante. A crítica vai acontecer independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Podia ter aqui toda uma estrutura que está aí no mundo do futebol, né, e que nem sempre gera resultados. Nem sempre gera resultados. Pode acontecer o elogio se tiver resultado, pode acontecer a crítica se ela não tiver. Se hoje nós estamos aqui com esse propósito, é porque nós construímos algo no passado recente. Há pouco tempo atrás, o Náutico estava numa situação de muita dificuldade e nós aqui, dentro do clube, com todos dentro do clube, colocou o Náutico nesse patamar. Nos colocamos numa situação anterior, no ano passado, a centralizar as decisões do futebol e as coisas deram certo. Então nós vamos colocar em prática isso, além da minha experiência, que muitas vezes para mim não vale muita coisa, porque eu não olho também para o passado, né? Eu acho que o que foi construído no Náutico no ano passado foi positivo, mas não é 10% do que nós precisamos construir nesse ano. Então nós somos muito conscientes, né, que vai vir crítica, consciente de tudo, mas a consciência que eu tenho que vai acontecer elogios, sabe por quê? Porque nós vamos ganhar. Nosso trabalho é vencedor.
O meu grupo de jogadores que eu estou formando é um grupo vencedor. A camisa do Náutico é pesada. O torcedor está envolvido emocionalmente com esse momento do Náutico. E é nisso que eu acredito, né? Agora, temos que organizar mais ainda. A luta nossa, né, é pela organização do futebol do Náutico, é pela estruturação do futebol do Náutico. Todo mundo chegou até a ter crítica que se o clube não me oferecesse o que eu estou pedindo, daqui a pouco, não tendo resultado, eu jogaria a responsabilidade para o clube. Não, a responsabilidade de resultado no Náutico, a partir de agora, ela é minha, como ela foi minha desde o dia que eu cheguei aqui. Ela é minha dentro do nosso trabalho. Eu não vou abrir mão dessa responsabilidade, eu não abro mão dessa responsabilidade. O respeito que eu tenho no futebol brasileiro não é pelos títulos, não. O respeito que eu tenho é por a responsabilidade de assumir verdadeiramente a nossa função. Contamos sim com a colaboração de todos. O clube está ajustado. Ali dentro está um pequeno canteiro de obras. Tem mudanças na comissão técnica, tem mudanças no setor de fisioterapia. Para quê? Não é porque quem saiu é incompetente, não. É porque nós queremos melhorar. E nós vamos melhorar, sim, porque nós temos o apoio, principalmente, do dirigente máximo do clube, dos seus pares dentro do clube e do torcedor. Você acha que eu não encho de orgulho? Eu cheguei em Recife, meio-dia no domingo, 2 horas da tarde, eu estava trabalhando dentro do clube. Eu estava lá atendendo, junto com o sócio torcedor, eu estava lá tirando foto, participando, e eu fiquei impressionado com a participação do torcedor do Náutico num domingo, dentro dos aflitos, todo mundo uniformizado, todo mundo vestido para ir dar dinheiro para o Náutico. Eles não estavam indo lá para receber um prêmio, não, eles estavam indo dar colaboração para o Náutico. Eu acho que tudo isso é em função de quê? Da seriedade que tem no Náutico. Então é isso que nós vamos buscar. Jogadores que estão chegando, se eles não envolverem com isso, não vai servir para nós. Por isso mesmo, os critérios de contratação, eles são muito rígidos, porque o jogador tem que, como a Maria dizer, ele tem que vestir a camisa. Ele tem que estar aqui como um Vinícius está, feliz. Ele tem que estar aqui como o Muriel, ele tem que chegar aqui como o Muriel está, feliz e, acima de tudo, consciente que a responsabilidade é muito grande. Seria muito simples eu chegar agora para o torcedor e pedir ao torcedor, olha, tenha calma, nós estamos montando um novo time, está chegando os jogadores. O emocional do torcedor eu não controlo. Agora, a qualidade de jogo, a vontade do meu jogador, essa eu controlo, e é isso que nós vamos ter que fazer para o torcedor ficar sempre com a gente. Vem essa oportunidade para eles estão de fato nos planos para atuarem durante a temporada, e até mesmo porque a gente viu, a gente tem que pegar os exemplos bons dos rivais, não é que nenhuma provocação nenhuma, mas, por exemplo, o Sport começou o ano, ninguém conhecia basicamente Zé Lucas, e hoje ele pode se tornar uma das maiores vendas e principalmente ajudar financeiramente o clube, usando basicamente isso como exemplo. Justamente essa é a minha pergunta, como é que vocês veem essa chance para esses 6 meninos, se durante o ano eles podem despontar, ou se tem algum desses meninos que vocês veem mais potencial de dar certo e eventualmente uma venda para o clube? Olha, a única coisa que eu deixo bem claro, até pela minha característica de trabalho, todo mundo sabe, me conhece, sabe, dessas condições que eu coloco dentro do meu trabalho, de revelar jogadores e dar oportunidade desde que tenha qualidade. E a qualidade não é condicionada à idade. Então, a gente sabe do potencial desses jogadores. Nós temos hoje um trabalho que está... E eu tenho certeza que dentro de 2 anos vai colocar o Náutico, os jogadores da base do Náutico, num patamar mais elevado, tanto no aspecto, principalmente no aspecto financeiro, para adquirir um jogador do Náutico. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. A sensibilidade dos profissionais que estão na base hoje é muito grande, conhecimento também muito grande. Esses jogadores foram observados, não é isso? Esses jogadores foram assistidos, né? Esses jogadores foram treinados, a maioria deles por nós, na temporada passada. Eu assisti às decisões, principalmente a última decisão, eu assisti em casa, tranquilo, vendo, discutimos muito com o Wilson, que é o treinador, e principalmente com o Dudu, que é o elo de ligação da base com o nosso trabalho. E esses jogadores, eles só têm eu falo para eles só têm um compromisso. Oportunidade como essa, eles não vão ter, eles têm que dar vida. Porque não é a oportunidade de estar com o Hélio dos Anjos, não. É a oportunidade de estar com Vinícius, Muriel, com Aureli, a vida dentro de um trabalho, dentro de uma equipe profissional. Então,
Eles estão acima de tudo, por sinal, nós vamos conversar com um grupo agora, né? Os 5, vai ter uma conversa com esse grupo que subiu. E eu vejo um potencial muito grande. Né? Eu gosto muito dos 2 volantes. Né? Eu gostei muito do quarto zagueiro, canhoto. Gostei muito do Denis, muito. Né? O nosso goleiro é um goleiro com grande potencial. Para você ter ideia, Ih, rapaz. Acho que Atos foi, para né? colocar esses jogadores para cima. Alguns que vão para São Paulo, uma pena no sentido de não já estar aqui comigo, eles vão ter que ir para São Paulo. Mas nós já também pegamos menino até do Sub-17 para treinar com a gente agora. O jogador que está chegando no Sub-17 vai passar a treinar com a gente. E esse é o Náutico. O Náutico tem essa marca. Né? Nós somos sensíveis a esses garotos. Todos esses garotos agora, nessa ida para a Série B, né? Hoje a gente discutiu isso lá, depois foi discutido com a direção, tiveram aumentos agora, pelo rendimento, pela capacidade deles, tipo Índio, né? Tipo o Nicolas, goleiro. Quer dizer, então o clube tá muito sensível, tá sensibilizado, desculpa, a esse trabalho, entende? A esses jogadores. Agora, eles têm que mostrar qualidade. Porque eu falo com eles, na hora que eles vêm para cá, eu não estou trabalhando mais com menino. Eu não estou trabalhando mais com menino, estou trabalhando com homem. Porque as exigências dos empresários, você entende? Em cima de uns garotos desse aí, pelo amor de Deus, só vocês sabem, vocês não imaginam, né? Episódios horríveis. E eu sou muito. Nós demos um aumento com o jogador. Nós não sem mexer na extensão contratual. Ele tem contrato até 2027. Nós sensibilizamos, o clube, deu um aumento do jogador. Sabe o que o empresário dele falou? Não quer esse aumento, é pouco. Olha a ignorância. Você está entendendo? Ele tem um contrato em vigor aqui. Pelo que ele apresentou, vamos, né, dar um aumento do jogador. Sem mudar a extensão contratual, tudo certinho. Não quero, tá pouco. E aí? Como é que você vai colocar na cabeça do cara que nós estamos dando um prêmio, né? E não vai mexer na vida profissional dele. A relação dele. Ô, João, eu não sei que jogador é esse, mas é meio que óbvio a gente especular que seria Samuel, né? Pela forma que ele relata, né? Tem que ver a questão do contrato, né? Porque pode ser Índio, o próprio Índio, pode ser Samuel e pode ser Nicolas, né? Eu acho que Nicolas não, porque ele fala. É porque quando ele fala em desempenho, que seria um prêmio pelo desempenho mostrado, eu já tiro o Nicolas. Porque desempenho é desempenho profissional, velho. Eu tiro o Nicolas. Pode ser Índio, mas eu acho que treina com profissional, né? Mas ao ele ponto fala não nessa entrevista aí. aí. Nada. É porque, veja, aumento salarial sem extensão de contrato é mais uma forma de dizer, cara, tu tá aqui já jogando com caras que tem um salário muito mais alto que o teu, tu tá no meio deles, então tu merece uma valorização. Só me vem na cabeça o jogador que esteja jogando um profissional. Ele fala que é um jogador que tem contrato até 2027. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar achar o contrato de Samuel. Eu acho que o mais provável é que seja Samuel. E aí, assim, é difícil, né? Porque, porra, o cara negar um aumento é muito complicado. Assim, é de uma arrogância realmente muito grande que alguns empresários fazem questão de ter, né? Fazem questão de deixar claro que eles estão, basicamente, são rivais do clube, basicamente, assim. É foda. Para fechar aqui, vamos colocar a fala final de Becker. Eu acho que dá bom para fechar aqui. Vocês, da imprensa, a parceria, o trabalho, como eu disse no início, foi realizado nesses últimos 2 anos. Vamos, da parte do clube aqui, procurar, sempre que necessário, a gente melhorar no que for possível esse relacionamento, tá? De comunicação, de estrutura. Tá? A gente está disposto, através do Matheus, Felipe, Júlio, Renatinha, enfim, toda a equipe, de seguir sempre pensando em melhorar essa relação. Dizer para o torcedor alvirrubro que
o Náutico continua e cada vez mais precisando do apoio do torcedor, seja dentro de campo, seja se associando, como agora já deu, repito, esse exemplo do Feirão, e reassumir esse compromisso de que esperem dos próximos 2 anos muito trabalho, muita seriedade, muita honestidade, que todos tenham certeza. Eu, enquanto presidente, eu não venho aqui, seja para a minha sala aqui no centro de treinamento, seja a sala da presidência lá na sede, para passar o dia no computador jogando paciência. A gente vem para trabalhar, a gente vem para fazer o melhor para o clube. Muitas vezes a gente consegue, outras não, e a gente precisa ter a humildade quando não consegue, saber porque não conseguiu, assumir e melhorar. Então é isso, obrigado mais uma vez e um bom fim de ano para todos e um 2026 excelente para todos nós. Becker falou ainda sobre a questão... Faltou um Feliz Natal, mas tudo bem. E um próspero ano novo. O Becker falou Samuel ainda... tem contrato até 2026, então provavelmente não é ele. Né? Becker ainda falou sobre a questão dos salários, né, que tem como objetivo virar o ano com tudo regularizado, mas que não é uma tarefa fácil, que ainda está abaixo do que ele está pretendendo. Ele falou sobre negociações com a Liga, onde as conversas ainda estão em andamento, e que o fato do Náutico ter sido rebaixado em 2022 e não ter pego aquela fase, né, onde a galera estava soltando mais grana em 23, isso acabou prejudicando bastante, que agora é um cenário novo. Guilherme dos Anjos defendeu a nova estrutura de futebol, citando inclusive que ele estudou bastante, procurou outros modelos que são aplicados, como por exemplo o modelo de pai e filho, né, que trabalham dessa maneira, 2 treinadores. Disse que os outros modelos também, eu acho que ele também falou sobre isso, os outros modelos de futebol que são os mais convencionais, com diretoria de futebol, um executivo, como inclusive eu até falei sobre isso. Eles disseram que na teoria é tudo muito bonitinho, mas na prática existem muitos trabalhos que são ruins, apesar desse organograma convencional bem definido, e que o trabalho deles existem exemplos que deram certo e que é uma forma diferente, mas também com um planejamento muito bem definido. Tu acompanhou toda a coletiva, João? O que é que tu achou? Acompanhei, Renato. Assim, eu achei uma coletiva excelente. Assim, eu acho que o tom utilizado na coletiva foi muito bom, tanto por Guilherme, tanto por ele. O Guilherme acabou falando um pouco mais de parte de campo, de contratação. Eu acho que trouxe um panorama muito, muito bom do que vai ser a competição, de aspecto físico. Trouxe até uma coisa que todo mundo às vezes fica um pouco preocupado em relação ao modelo de jogo, falando que tinha que ter um elenco pronto para se moldar ao que o jogo ia pedir. Então, caso ele tivesse que baixar um pouquinho mais as linhas, qual 9 que seria ideal para esse estilo de jogo, um jogo fora de casa, por exemplo. Eu acho que ele trouxe várias perspectivas em relação ao que a gente pode esperar do elenco, de como esse elenco está sendo montado, em questão de característica. Eu acho que Hélio foi extremamente assertivo aí em relação a esse atraso dos jogadores, de Paulo Sérgio, de Samuel. Acho que realmente usou o tom correto, é uma coisa que dá para resolver, que talvez seja uma coisa simples de resolver, mas que não pode ser tratada como normalidade, porque existia um prazo, existia um cronograma que foi descumprido, os outros jogadores estão aí, velho. Se todo mundo está aí e você não tem um motivo muito excepcional, eu acho que realmente você tem que ser repreendido para que isso não aconteça mais outras vezes, e até para mostrar que não é terra de ninguém. Então, assim, achei uma entrevista de apresentação muito boa. Durou 1 hora e eu acho que quando você coloca para assistir, você nem percebe tanto que durou tanto tempo. Sim. Mas gostei bastante. Atos? Foi uma das melhores coletivas que eu já vi no Náutico, tá? Assim, tanto na questão de informação
quanto também da postura. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu gostei da postura tanto de Guilherme quanto de Hélio, porque eu tenho certeza que eles estão encarando essa oportunidade no Náutico como algo diferenciado para a carreira, sabe? Porque não é fácil você conseguir essa sinergia que eles vão ter para a próxima temporada e já está tendo, né, no caso, na formação do elenco, tá? Porque mesmo o Hélio tendo essa postura de ter liderança, de trazer para ele as decisões, ele deve fazer isso nos clubes que ele passa, mas tem uma resistência muito grande, até por causa do modelo associativo, tem toda a questão dos diretores abnegados, de executivos. Pô, a gente já viu casos até de Hélio bater de frente com um analista, né? Ele já deu algumas declarações dizendo que tem alguns analistas que gostam de protagonismo e tal, e ele quer tomar sempre a decisão. Então, quando ele molda tudo, eu até fiz uma analogia como se fosse um quadro, né? Esse quadro que Hélio e Guilherme vai pintar vai ser com as cores que eles quiserem, com os pincéis que eles quiserem, com a profundidade da pincelada que eles quiserem. Então vai ser tudo moldado do jeito que eu acho até que eles sempre sonharam em fazer uma temporada num clube. Então eu acho que isso deve trazer um tesão diferente para eles para a próxima temporada. Ao mesmo tempo que eles se apresentaram com muita seriedade, sabendo da responsabilidade que isso vai trazer. Porque as críticas estão aí, tá? Vai ser sempre as pessoas que vão desacreditar por motivos até motivos justos. Assim, não é não é normal que se tenha uma espécie de unanimidade por essa forma que o Náutico vai tentar encabeçar essa temporada 2026. É normal que algumas pessoas dizem, olha, isso aí não vai dar certo, era melhor que tivesse um executivo, é poder demais para os treinadores. É normal que isso ocorra. E se tiver algum problema durante esse ano, essas pessoas vão ganhar a voz, vão ganhar protagonismo, vão dizer, olha aí, eu avisei e tal. Isso é normal. Isso sempre acontece. Eu já fui um dos que tive do lado do cara que avisa antes. Do cara que depois veio dizer, eu avisei, tá vendo, ia dar errado, quando eu não acreditava no que estava sendo feito. Agora, mais do que uma questão de acreditar ou desacreditar, eu acho que, em parte, vale a oportunidade de se tentar algo diferente. Em outra parte, eu acho que a gente já estava meio que direcionado aí por esse caminho. Porque qual seria a alternativa a isso? Seria mudar de treinador? Alguém acha que Hélio saindo e trazendo um outro treinador de mercado, não sei, um novo Marquinhos Santos, um Humberto Louser da vida, seria o melhor caminho? Aí traz um executivo que tenha sobrenome italiano, como o Chapo gosta de dizer, né? O Chapo usa muito o Thiago Brandelli, né? Mas já poderia mudar para Rondinelli. Thiago Brandelli, Ravioli. Olha, Rondinelli já parece um nome inventado por Chapo e é o executivo que o Sport está contratando. Então, acho que é um ótimo exemplo. Então, se o Náutico traz um Rondinelli da vida, um Ravioli, um Spaghetti, esse seria o caminho, era isso que ia nos dar mais confiança. Eu acho que esse modelo, ele é um pouco hipócrita, tá? Por que hipócrita? Porque o que adianta eu dizer que tem que ter um executivo se o executivo, na maioria esmagadora das vezes que fizeram o trabalho do Náutico, não tem protagonismo? Porque o que acontece na prática é isso, Renato. A gente fala tanto em executivo, em profissionalismo, o executivo chega aqui e quem toma as decisões é o abnegado. Porque o Náutico, toda a vida, ele trabalhou da seguinte forma, ele contrata um executivo, mas as maiores decisões são tomadas pelo abnegado, porque o abnegado ele quer o protagonismo. Ele olha para o ego dele e diz, meu irmão, futebol é uma coisa muito complexa e muito subjetiva. Então, se é para dar errado, deixa eu dar errado aqui eu fazendo o que eu quero.
Eu nunca vi no Náutico um executivo ter o protagonismo e ao ponto de eu conseguir responsabilizar ele pela montagem de elenco. E foi algo que eu sempre cobrei. Eu sempre cobrei isso no Náutico, porque veja só, quem disse que esse modelo de futebol que o Náutico está aplicando agora não é profissional? Por acaso o Guilherme é um amador? Por acaso o Hélio é um amador? Por acaso os analistas, que inclusive o Mazuki, que ajudou nessa montagem, ele é amador por acaso? São todos profissionais. Agora, precisa ser um executivo de carreira? Esses executivos nunca tiveram protagonismo. Eu nunca consegui culpar um executivo, João, por uma montagem de elenco. Nunca consegui fazer isso. Até para não ser injusto com esses. Eu não cheguei aqui e falei que Léo Franco montou aquele time de 2024, não. Porque eu sabia que não tinha sido montado por Léo Franco, gente. Era cada um contrata 2, 3. Na época tinha Thiago Dias, tinha Duda, tinha mais quem? Era Thiago Dias, Duda, Ítalo Braga, o Léo Franco, e o treinador que também vai acabar trazendo. Então, era uma montagem feita a 24 mãos. Eu sempre falei aqui, eu quero alguém para poder que eu jogue a responsabilidade. Agora eu tenho. Se eu quiser criticar um dia a montagem do Náutico, eu posso me referir a Guilherme e a Hélio dos Anjos. Eu nunca consegui fazer isso. Ninguém se responsabiliza. Quem foi que trouxe Bárcia? Ninguém sabia. Qual o nome daquele ponta, João, que o Náutico contratou logo depois do Pernambucano, que Rodolfo tinha feito um relatório negativo sobre Cléo Silva. Meu Deus do céu, Cléo Silva. Eu tentei nos bastidores saber quem tinha trazido Cléo Silva. Não consegui. A única coisa que eu consegui, na verdade, foi que um dos diretores, na época era Rodolfo, tinha feito um relatório dizendo, olha, para a forma que o Náutico, que Alan Al, acho que era Alan Al, treinador, a forma que Alan Al joga, Cléo Silva não tem essas características. Era um jogo apoiado. Eu não consegui saber quem trouxe Cléo Silva. Porque o Náutico, ele não tinha definido quem era o responsável pela danada da montagem do elenco. A cabeça central para a montagem do elenco sempre foi algo fundamental. Eu sempre disse isso aqui. O cara que contrata o centroavante e que diz que o centroavante vai custar R$200 mil, R$150 mil, ele precisa ser o mesmo cara que está pensando qual vai ser o preço do goleiro reserva. Ele precisa ser o mesmo cara que diga, eu vou pagar 100 mil no meu ponta porque eu vou fazer 2 laterais de 50 mil cada. Ele precisa ter esse controle mental da distribuição do investimento dentro do elenco. O que não dá é para Renato contratar o ponta, aí Renato contratar o preço que ele quer, Renato contrata na característica que ele quer, no perfil que ele quer, com a situação clínica que ele quer, na idade que ele quer. Contrata um ponta de 36 anos, aí vou eu, contrato um centroavante de 38. Aí vai Chapo e contrata 2 zagueiros de 34, sem velocidade. Então virava um Frankenstein, que ninguém nem conseguia botar a responsabilidade de quem montou o elenco. O elenco não dava certo na prática, porque era uma colagem, que cada um botava 1, 2, 3 jogadores, e sempre virou uma bagunça. Agora, eu sempre falei isso, esses cargos aí, eles eram criados para poder não ter um nome central culpado de nada, pô. Era isso, era... Porque quando você ia falar com alguém, falava, veja só, uma equipe, a gente passa por processos e não sei o que, é feito não sei o que. Resumindo, era para tirar o corpo fora, pô. Porque na prática, Chapo... E aí tem uma coisa que Hélio e Guilherme não faz. Você pode até afundar o barco junto com eles, mas eles assumem a responsabilidade. O próprio Guilherme falou naquela entrevista que a gente fez naquele restaurante lá em Candeias, ele estava falando, ele falava até, né, a decisão final é do professor. Então, o professor não admite que alguém dê decisão, porque a responsabilidade é dele, a responsabilidade é de Hélio e de Guilherme. Então, se é de Hélio e de Guilherme, então pode deixar... Eu sempre falei isso, inclusive.
Se é para perder o pênalti, deixa que eu bato. É melhor. Já que vai perder, eu bato e se for para fazer merda, eu mesmo faço. Porque aí, meu irmão, você deixar na mão de outro e o outro fazer a merda, aí a pica... As merdas que Granja fez cai nas costas de quem tem que resolver depois é ele, Guilherme, entendeu? Então, meu irmão, já que eu vou ter que resolver os problemas, deixa eu fazer, então. E uma pessoa que geralmente não se preparou para aquilo. Então, ainda tem esse detalhe. Outra pessoa, não, e se fosse a pessoa fazer a merda... E se fosse a pessoa chegar assim... sabe que ela não tem capacidade. Na hora que vai demitir o treinador, Granja falar assim, não, opa, quem montou o time fui eu sou o primeiro a sair. Aí, beleza. Mas não é assim que acontece, né? O treinador é quem vai levar a pica. Então, já que é o treinador que vai levar a pica, é ele que resolva também. Porque o que acontece no final, eu vou passar para tu, João, para poder resumir tudo, para tu me entender, é o seguinte, existe uma coisa chamada ego. Você nunca vai passar para os outros, principalmente para um executivo qualquer, um forasteiro, o protagonismo de uma montagem e de tocar um clube de futebol. Você não passa, gente. Você não passa. Você pode contratar um executivo, pode ser Montemor, pode ser Léo Franco, pode ser Cartacho, pode ser o criador de passarinho, qual é o nome dele, Ney Pandolfo, pode ser qualquer um. No final das contas, o cara vai dizer, meu irmão, eu sou o diretor de futebol, eu estou recebendo a pressão toda, o torcedor tem meu nome na ponta da língua, xinga minha família, me coloca aí, diz horrores de mim, e quem vai decidir o ponta direita é Ney Pandolfo? Não, pô, sou eu, porra. Eu quero trazer um cara que eu acho que vai dar certo. Porque no final se trata disso, de um diretor abnegado que não tem capacidade para estar ali, que está gerindo um clube que trabalha com 25, 30, 40, 50 milhões de receita e ele ser o protagonista, porque a responsabilidade também é dele. Ele tenta se esquivar, mas no final cai nas costas dele. Então, de alguma forma, ele diz, porra, se vai cair nas minhas costas, quem tem que decidir no final sou eu. E isso sempre aconteceu no Náutico. Eu nunca vi um executivo com protagonismo no Náutico. Isso nunca aconteceu, gente. É a mesma coisa, Chapo, de tu pegar e contratar um secretário para tua casa. Aí, na hora de jogar o lixo, tu diz assim, vai lá. Aí o cara vai jogar o lixo pra tu. E tu, porra, velho, é massa demais, no meu comedy é assim, pô. No meu comedy é assim. Pronto. Aí tu bota o cara pra fazer essas tarefas, Chapo. Jogar o lixo fora, levar o menino na escola. Aí tu acha massa. Só que vai ter uma hora que a tua mulher vai fazer aquele bolo de milho, sabe? Aquele famoso bolo de milho com cafezinho. E ela vai chamar o secretário para poder provar. E tu vai dizer, não, agora não, isso aí não. Como assim ele vai provar? Quem vai provar sou eu, pô. Esse é o momento da contratação, Chapo. Na hora de comer o bolo de milho com cafezinho, não vai ser o cara que tu botasse para fazer as tarefas. Não, velho, lá no comedy eu não deixo ninguém tomar decisão, não. Porque toda vez que alguém tomou decisão e dá merda, quem tem que pagar sou eu, pô. Então eu falo, no final quem vai pagar não sou eu. Então, beleza. Então, eu quero dessa cor isso aí. Pronto, vai ser dessa cor. Ah, mas deu merda. Eu vou lá e pago. Não sou eu que vou levar... A responsabilidade não vai cair para mim. Agora, imagina, eu fui alguém para fazer, o cara faz uma merda e no final eu que tenho que pagar. Eu falo, não, então mas já que eu vou pagar... No final das contas, Chapo, o executivo que vem ganhando 30, 40, 50, 60, 80 mil, ele vira o tarefeiro, que tu mesmo chama. Ele vira o cara que joga o lixo fora. Ele vira o cara que fica organizando logística, vendo processos. Cara, pra que um executivo fazendo logística? Isso quem faz é qualquer gerente que a gente nem conhece o nome. No Náutico tem. No Náutico tem gente que cuida da logística, que esse cara não tá na boca do torcedor, que não é pra estar. Porque esse cara, ele não é responsável. E o salário é condizente com a função também, né? Exato. E esse cara, Chapo, ele não tá na boca do povo e não deve estar, porque ele não é o responsável pelo futebol do Náutico ter seus objetivos concretizados ou não. Agora, o executivo, em tese, era. Porque o executivo é o cara que deveria montar o elenco, é o cara que recebe toda a responsabilidade, que negocia com os jogadores, que negocia com o empresário. Mas no Náutico isso não acontece. Em outros clubes, não sei. Eu vejo alguns clubes que dá o protagonismo, geralmente quando o executivo tem um nome pesado, um Rodrigo Caetano da vida, um Alexandre Matos, eu tenho certeza que esses caras não são tarefeiros.
Desculpa. Agora, quando a gente vai para nível náutico, o Montemor... Mas no esporte foi assim, viu? Os Ambrogini e Ravioli lá, eles eram os nomes fortes, né? Eles que eram os caras que mandavam no esporte. Talvez fosse. Pelo Mas menos no parecia, né? Náutico, Parecia. Mas no chegaram Náutico, no meio do caminho também, né? No Náutico eu nunca vi isso acontecer. Exatamente, porque antigamente tinha um protagonismo muito grande, tanto do Rafael Campos quanto daquele outro, era... Não vou lembrar o nome do cara. O cara que assim. saiu logo. Caramba. Beltrão, Guilherme Beltrão, eu acho. Guilherme Falcão. E aí, Atos, quando deu tudo errado, aí começa a conversa, né? Vamos profissionalizar, aí traz a consultoria e pronto, aí os caras mandam. Mas já tinha ido a vaca pro brejo. Assim, eu acho que essa discussão, ela seria extremamente minimizada se existisse uma figura de executivo no Náutico. Eu acho que se tivesse um executivo aí, muitas dessas pessoas não questionariam isso, o poder aí que Hélio e Guilherme estão tendo. Só que, quando você pensa nisso, falta essa análise que Atos trouxe. A análise dos executivos que já passaram por aqui. E aí você não pode ir atrás do executivo perfeito, de uma idealização do que você acha sobre a função e sobre o que ela deveria fazer. O fato é, o que esses executivos geraram no Náutico? O Náutico teve executivo que era abnegado do ABC, que é aquele cartacho. O cara foi abnegado do ABC, teve um bom desempenho no ABC e ele foi contratado como executivo do Náutico. Ou seja, era um abnegado que virou profissional ali porque veio para o Náutico e quer saber de salário. Então, assim, se você não consegue ter a disputa do executivo, você não consegue ter o nome de um executivo que venha e tenha esse protagonismo, um executivo que faça realmente a função ideal de um executivo de futebol, não adianta. Principalmente quando você tem um técnico, quando você tem uma estrutura que já abraça esse executivo. É a mesma coisa de você trazer, sei lá, não sei, o Hélio dos Anjos já tem uma equipe completamente formada de preparador físico. Aí você fala, opa, eu preciso ter o meu também. Aí você traz mais um. Pô, já tem Guilherme. Guilherme já é esse executivo. Não precisa de outro. Só vai causar atrito. Só vai causar duas pessoas com duas visões diferentes, absolutamente diferentes, tentando chegar ali e vai dar problema, como teve problema em vários outros clubes ali. João, só me permita um detalhe, porque esse ponto que você tocou agora é muito importante, sobre que existe uma crítica que diz assim, mas o perigo de Hélio ter essa comissão, esse poder que ele tem, e essa comissão gigante, é que se por acaso Hélio sair, chegar até a cogitar a morte do cara, e se Hélio morre? A turma é foda, a turma tenta elevar o exagero. Se ele morre, se ele vai para outro clube, se ele não sei o que acontece? Ia ficar terra arrasada. Gente, fica terra arrasada toda vez que o Náutico troca de treinador, porra. Todas as vezes, pô. Teve alguma vez que o Náutico deixou um legado assim pro próximo? Não. O Náutico mudou de treinador, mas temos Levi Gomes e Bagaço para poder não começar do zero. Para não começar do zero, tem Levi Gomes e Bagaço. Pelo amor de Deus, pô. Toda vez que o Náutico troca de treinador, o Náutico tem terra arrasada, pô. Começa do zero de novo, pô. Isso aí fala muito sobre o perfil de treinador que dá certo no Náutico, né? Um perfil de treinador que tem que vir no Náutico. Foi uma discussão que até eu e Atos estava tendo hoje à tarde sobre o Náutico não é um clube preparado para você trazer um treinador e pronto. Sabe aquele treinador jovem que está começando a carreira agora, que ele vem só ele e um preparador físico? Cara, o Náutico não tem uma engrenagem. Paranaense, Cuiabá. Exatamente. Esses clubes, eles já têm um clube. Então, a engrenagem já roda tanto que quando você encaixa o treinador ali, ele vai fazer a função só de treinador. Hoje... Deve ter treinador que gosta disso também, né? Que prefere assim. Deve ter vários que preferem, que falam assim, não, eu quero só treinar, eu não quero me meter nisso. Só quero treinar, eu não quero me meter na política, eu não quero falar com um abnegado para ele comprar um GPS para mim. Um abnegado que eu falo, uma pessoa que faça o entorno do clube, que ela fala, é esse GPS que eu tenho?
pronto, eu vou trabalhar com ele, porque é o que estão me oferecendo, e senta e faz seu trabalho no seu dia, no final do dia, dorme e pronto. O Náutico Não é o dá perfil certo. de Hélio, né? Hoje, eu não digo que o Náutico não dá certo, nem que o Náutico nunca vai dar certo. O Náutico pode chegar numa estrutura de gestão que seja apto a receber um treinador como esse. O Náutico pode evoluir, vamos tratar assim como evolução esse ponto. Hoje, o Náutico precisa de um treinador que domine os setores do clube. Porque os setores do clube do Náutico precisam disso. O Náutico não tem essa estrutura bem montada hoje. Assim, na minha visão, eu não vejo tendo. E não tem hoje, e eu acho que nos últimos, sei lá, nunca teve, vamos falar assim. Então, o Náutico precisa de um treinador que tenha esse perfil mais parecido com ele, um treinador que abrace mais do que somente colocar um time em campo, somente fazer o treinamento.